Graça e paz. Vamos continuar as nossas meditações que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos meditando, estamos lendo a carta aos Efésios. E a intenção é ler mesmo, ler a palavra e deixar que ela fale aos nossos corações. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. É importante, muito importante, que você acompanhe o texto da palavra, porque é a palavra que fala conosco, e o Espírito Santo fala com você e revela a palavra para você. Você vê que Paulo colocou aí no versículo 5 e 6 três acontecimentos juntamente com Cristo, que aconteceram juntamente com Cristo. Aconteceu com Cristo e aconteceu comigo em Cristo. Ele fala aí que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e Deus nos colocou assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você vê que tem uma identificação nossa com Cristo. Paulo está enfatizando a nossa identificação com Cristo. A palavra de Deus, ela apresenta de uma maneira nítida a nossa identificação com Cristo, ou a doutrina da nossa identificação com Cristo. Essa identificação com Cristo começa na crucificação de Cristo por nós. João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, sobre a cruz, porque ele está sim falando da sua morte, ele iria nos atrair a si. Jesus mesmo dizendo: atrair-nos a si. É isto que Jesus fez a todos nós no período da sua crucificação, porém antes da sua morte. Cristo atraiu-nos a si na cruz. A nossa identificação começa aí,
porque nós fomos colocados em Cristo, no sacrifício dele. Primeiro, deitou-se a cruz ao solo, depois o crucificaram, pregando o Senhor Jesus Cristo na cruz, pregando-o nela. Então, deu-se o levantamento. Jesus estava crucificado, pregado no madeiro. Então levantaram a cruz. Nesse levantamento, o próprio Jesus disse que iria nos atrair. De fato, ele nos atraiu. Eu creio, eu não vi, eu não senti, mas eu creio. Creio porque é o próprio Jesus dizendo, é o próprio Cristo. Ele é Deus, ele não mente. Então, irmãos, a partir dessa atração em diante, nós estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Estamos identificados com Cristo desde a atração, quando Jesus estava na cruz, até ao eterno assentar com Ele nas regiões, nos lugares celestiais em Cristo. A nossa identificação com Cristo está bem evidenciada em 5 áreas da nossa experiência com Cristo. Estamos crucificados com Cristo, estamos sepultados com Cristo, estamos vivificados com Cristo e estamos ressuscitados com Ele e também entronizados com Cristo, isto é, sentados com Ele. Ao reconhecer o amor de Cristo, quando morreu por nós na cruz, somos constrangidos a admitir a nossa identificação com Ele desde o momento do seu levantamento da terra na cruz. Quando Ele morreu, nós morremos também com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos para viver unicamente para Ele. Estar em Cristo, entre outras coisas, significa, para mim, o seguinte: morri com Cristo para o pecado, fui sepultado com Ele, ganhei a vida de Cristo, fui ressuscitado com Cristo, e a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive. Cristo vive em mim. Agora eu estou sentado com Cristo nele nas regiões celestiais. Qualquer domínio que não seja o domínio de Cristo em mim, sobre mim, acabou. Estamos identificados com Cristo na sua vitória. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que texto maravilhoso.
inconfundível também. Aí diz o seguinte, Paulo até começa agradecendo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vitória que acontece por meio de Cristo, ou em Cristo. Você vê aí, que está dito aí que é uma vitória que acontece por meio de Cristo. Acontece em Cristo. E tem mais uma coisa. É uma vitória que nos é dada. Eu não conquistei nada. Eu não lutei para ter a vitória. Aí diz que é uma vitória de graça. Ela me foi dada. A vitória que Deus nos dá não é algo que nós conquistamos, mas tem tudo a ver com o que nós somos em Cristo, na pessoa de Cristo. Repare bem que o apóstolo Paulo não disse: vá e vença. Vá e vença. Lute. Conquiste. Conquiste a sua vitória. Ele não disse isso. A vitória é nos dada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que é uma identificação. É na pessoa dele. Cristo é a nossa vitória. Não sou eu que conquisto a minha vitória, mas Deus me dá a vitória em Cristo. Vitória em Cristo não é algo que eu faço, não é algo que nós fazemos, é algo que Deus nos dá em Cristo Jesus. A nossa vitória, ela é em união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Essa palavra união com Cristo, que eu estou usando aqui a palavra união, tem gente que não gosta de dizer unido com Cristo, mas é o que a palavra diz. Essa palavra em união com Cristo é exatamente a nossa identificação com Ele. Paulo chegou até confessar, afirmar de uma maneira categórica o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja bem, já estou crucificado com Cristo. Isso só é possível se tem uma identificação de Paulo com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver também é uma identificação profunda, porque Cristo está em mim vivendo a sua vida. Eu costumo dizer aqui o seguinte, sempre estou repetindo isso: Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Deus não tem a intenção de que você vença por conta própria, que eu venço por minha própria conta. Não. A palavra de Deus diz que Cristo morreu na cruz e eu morri com Cristo. Morri com Cristo e acabou-se. Agora Cristo vive em mim, vive tudo o que Ele é, vive a vitória dEle.
porque Cristo é o único vitorioso. Por isso que a palavra de Deus coloca assim: somos mais do que vencedores. Notou? Você nem é vencedor. Vencedor é Ele. Você é mais do que vencedor. Por quê? Porque Cristo venceu tudo, e você venceu tudo em Cristo, e agora Cristo vive em você a totalidade da vitória dele. E isto é algo grandioso, mas é preciso crer. Então, irmãos, a nossa vitória está garantida em Cristo. A vitória em Cristo nunca acaba e jamais é tirada de nós por ninguém, nem por coisa alguma. Fomos crucificados com Cristo e ressuscitados também, e agora Ele vive em nós a sua vida. Nisto está a excelência do poder de Deus que se manifesta em nós. Basta crer. Basta crer. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo em seu interior a sua vida vitoriosa. É vitória na alegria, é vitória no choro, é vitória na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, na fartura, na privação, na aprovação, na rejeição, no sofrimento e na tentação. Enfim, é vitória em qualquer situação e circunstância. Que Cristo seja a sua vitória. Então Paulo disse aí: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está mostrando o ponto onde Deus nos transmitiu a vida do seu Filho. Por que o Pai deu vida ao Filho? Falando agora de Jesus. Porque ele estava morto. Ele estava morto. E o Espírito do Pai foi lá transmitir a vida ao Filho, que estava morto. Onde foi que Deus nos deu a vida? Ele nos deu a vida lá no fundo da sepultura com o Senhor. Por quê? Porque eu estava morto em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós estávamos nele. Com ele morremos. Então, com Cristo, nós também estávamos lá na sepultura, no fundo daquela gruta onde Jesus estava. E quando o Espírito Santo transmitiu a vida a Jesus, nós que estávamos em Jesus, de Jesus, recebemos a vida. Ressuscitamos com Ele. Mas é preciso estar morto. Se não estiver morto, não ressuscita. Morto em Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Você vê onde aconteceu a salvação? A salvação aconteceu quando você recebeu a vida de Jesus. Quando você recebeu a vida de Jesus, aí é dito, pela graça sois salvos. Primeiro, a vida foi transmitida para Jesus. E quando a vida entrou em Jesus, tomou conta do seu ser, e ele foi ressuscitado, essa sua vida entrou também em mim, entrou em você, entrou em nós que estávamos mortos nele, e com ele, juntamente com ele, ressuscitamos. Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu entendo esse texto que foi lido para nós da seguinte maneira: o Espírito Santo chegou naquele fundo de sepultura onde estava Jesus Cristo, e onde nós estávamos em Jesus, em Cristo, e o Espírito chegou dizendo ao Senhor: Filho de Deus, eu vim trazer a você a vida que o Pai mandou. Quando o Filho recebeu a vida, ele, o Filho de Deus, se lembrou de mim. Ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para nós. Sabe qual? Eu vim para que tenham vida. Eu vos dou a vida eterna. Aí ele me deu a vida. Ganhei a vida, ressuscitei. Ganhei a vida e ressuscitei juntamente com ele. Mas nós precisamos crer. Se a gente não crer nisso, a gente vai ser o quê? Um bando de religioso. Frequenta reunião, mas não tem sentido porque não tem a vida dele em nós. Jesus, irmãos, repartiu conosco a vida que ele ganhou do Pai. E esta vida é a maior bênção que se pode pensar. Toda a nossa vitória está agora no fato de que, uma vez ressuscitados com Cristo, ele se tornou a nossa vida. Deus, por causa do seu amor e misericórdia, nos fez passar por todas essas experiências juntamente com Cristo, desde a cruz até ao eterno assentar com ele, nele, nas regiões celestiais. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos analisar agora o assentar de Cristo, o nosso assentar em Cristo e o significado desse nosso assentar em Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse,
o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Assuma o mais importante, o principal, a essência, o principal de tudo. Que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte: o que é principal? O que é o mais importante? O que é a suma? O que é a essência de tudo? Temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Toda vez que você encontrar na palavra de Deus, à direita de Deus, à destra de Deus, porque a confusão está muito grande com essa história de direita e esquerda, você vai encontrar a manifestação da graça de Deus. Toda vez que você ler um texto e o texto estiver falando da direita, do Pai, nas alturas, pare, porque está falando de Jesus. Foi Ele que sentou lá. Está falando da graça. Ali, na destra, na direita do Pai, há alegria perpetuamente, diz a palavra. Ali está aquele que se sentou. Quem é que se sentou? Jesus. Jesus. Por que ele se sentou? Por que Jesus se sentou? Tem hora que ele se levanta. No caso de Estevão mesmo, quando ele estava morrendo, apedrejado, ele diz assim: vejo o Filho do Homem em pé. Você vê como que Jesus é? Ele não livrou Estevão naquele momento das pedradas, não, porque nem sempre ele livra. Mas Jesus estava tão assim, voltado para Estevão, assim, que quando você assim está acontecendo alguma coisa que é importante, você está sentado, se levanta. Jesus se levantou. Se levantou. Naquele momento da morte de Estevão. Mas não vamos tratar disso. Por que ele sentou? Vou dar aqui aos irmãos algumas razões rapidamente. Ele só assentou porque fez a obra. Porque fez a mais maravilhosa de todas as obras, fantástica, grandiosa, ao suportar a cruz por nós. Jesus consumou tudo na cruz. Todo o trabalho foi realizado ali, consumado ali. Toda a obra da redenção foi ali na cruz do Calvário feita. Missão cumprida. Missão cumprida. Nesse sentido, não tem mais nada para fazer. Então ele sentou. Quando você termina todo o trabalho, você senta. Então, o sentar de Jesus aqui está dizendo que ele não deixou nada para trás. Ele fez todo o trabalho que o Pai lhe havia confiado. A obra ele consumou. Por causa da morte do Senhor naquela cruz, da sua ressurreição, ele está sentado. Cristo foi à cruz para fazer uma obra em nosso favor. Ele nos levou a morrer com ele naquela cruz para remover de nós a nossa
própria vida pecaminosa e pecadora, a fim de colocar em nós a sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Uma segunda razão é o seguinte: Ele está sentado porque o seu sacrifício foi suficiente e será suficiente eternamente. Ele fez tudo, e o que Ele fez é suficiente e não precisa ser feito novamente. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido, ele é suficiente. Os efeitos são eternos. Qualquer coisa que não seja o sacrifício de Cristo não pode tirar os pecados. A morte de Jesus foi o único sacrifício pelo pecado que resolveu de fato e permanentemente a questão do pecado. Sacrifício eficiente, suficiente e eterno. Portanto, não tem mais nada a fazer, por fazer. Por isso, Ele está sentado. Irmãos, ainda que nós vivemos no corpo e neste mundo, o pecado não tem mais poder sobre nós. Eu não posso vencer o pecado por mim mesmo, mas Cristo pode vencer o pecado por mim, em mim. Ele já venceu e agora está em mim, me dando livramento. Cristo não me ajuda a vencer. Preste atenção no que eu vou dizer. Cristo não me ajuda a vencer. Nem eu posso vencer através do meu esforço, mas Ele vence através de mim. Nós precisamos dessa revelação. Uma terceira razão porque Jesus se assentou é a seguinte: assentou-se depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, diz a palavra. Então a palavra diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele sentou. Não há serviço para trás. E uma quarta razão é porque Ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, aí realmente tudo teria sido em vão. Mas Ele ressuscitou. E porque ressuscitou, assentou-se. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa atração no seu corpo seria inútil, a nossa morte com Ele seria inócua, a sua palavra seria inoperante e Ele não teria assentado. E o cristianismo, o nosso cristianismo, estaria num ponto nulo. Não valia nada. Mas Ele ressuscitou. Culminou a obra de Deus. Assentou-se. Ele agora me fez assentar juntamente com Ele. E eu preciso entender agora o que significa para mim estar sentado juntamente com Ele, nele, na identificação com Ele. Ele nos deu um lugar no assento. Ele está dizendo: você que eu atraí a mim, você que eu fiz morrer comigo, você
que foi sepultado comigo, você que ganhou a minha vida e ressuscitou juntamente comigo, agora você vai assentar-se comigo. É descanso. Jesus já fez tudo. Eu não tenho que fazer nada. Jesus fez todas as obras para a salvação. Eu não tenho que fazer nada. Então, esse sentar com Ele significa: Senhor, eu descanso na Tua graça. Eu estou descansando. O Senhor é o meu descanso. Você está sentado aqui fisicamente, mas espiritualmente você está nas regiões celestiais. Eu estou descansando. Jesus fez tudo, gente. Tudo. E o que eu faço? Faço nada. Sente-se. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer. Fazer o quê, meu irmão? Sente-se. Entre no descanso. Ele fez tudo para nós, a fim de nos colocar assentados juntamente com Ele. Isso é uma realidade espiritual. Estamos no descanso. O Evangelho é descanso. Descanso em Cristo. Nele eu descanso. O Senhor Jesus é o meu descanso. Cristo fez tudo e trouxe o descanso espiritual para mim. Ali na cruz caíram todos os fardos e todos os pesos de mim. E na ressurreição, Cristo vive em mim a vida de descanso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso sair de onde estou em mim, a fim de encontrar Cristo como descanso, como alívio para mim, em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Que Deus, por sua graça, nos ajude a conhecer cada dia mais a nossa identificação com Cristo. Amém?